Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo, entrando na sua casa, em pleno ano novo. 2024 promete aí para nós coisas maravilhosas. Nós tivemos no Natal, no dia 25 de dezembro de 2023, uma palavra do pastor, onde ele falou sobre o nascimento de Jesus. Hoje, ele falou sobre a qualidade desse nascimento, daquilo que nós somos capazes de enfrentar no nosso dia a dia. E eu gostaria, nesse momento, de aproveitar aqui, agradecer a minha audiência. Eu estou há 2 meses, fui convidada pela Rede TV do Paraná, pela Sônia Martins, para fazer esse programa, onde eu não tenho experiência, pensei nem ter capacidade de chegar até a sua casa e levar algum ensinamento daquilo que eu aprendi e estou aprendendo. Em alguns programas que vocês vão ver aí no decorrer do meu programa de hoje, os programas anteriores, onde eu trouxe fonoaudióloga, personal trainer, né? Médica geriatra, advogados, essas pessoas fazem parte da minha vida, porque eles trabalham comigo. Então eu sou hoje Maria Lúcia Marzalek, apresentadora do programa, mas antes de ser apresentadora, eu sou mãe, tenho 3 filhos, tenho 6 netos, 3 noras maravilhosas, que graças a Deus compõem a minha família, e sou viúva. Nesse decorrer dessa minha vida, eu trabalhei algum tempo em outra empresa e eu pensei comigo, o que eu vou fazer agora, depois de aposentada? Mas antes disso, eu já tinha algum conhecimento do que eu queria. Eu sou apaixonada por idosos. E essa paixão me fez entender que eu poderia fazer muito mais do que eu já fazia, né? Nunca cuidei do meu pai, da minha mãe nessa época. Eu era jovem e gostaria de fazer alguma coisa para o idoso. Eu já tinha isso na minha cabeça. Então, o que eu fiz? Eu montei uma casa de repouso pequena e o tempo passou. Nesse período, achei melhor uma casa maior. Mas a gente sabe que sozinha a gente não faz nada. Então, eu tenho uma equipe multidisciplinar, aonde me ajuda. São essas pessoas que fazem com que a minha casa dê certo. Então, eu sou proprietária hoje da Casa de Repouso Morada Feliz, em Santa Felicidade, Curitiba, Paraná. Faço parte também de uma associação de idosos do Paraná, chamada AIUP, e sou vice-presidente dessa associação, onde lá você também pode encontrar casas aptas a atender o seu idoso. Eu sou muito feliz fazendo esse trabalho. Hoje eu completo 3 trabalhos: dona de casa de repouso, Associação de Idosos do Paraná e apresentadora da Rede TV do Paraná. Isso para mim é muito gratificante, saber que o que eu aprendi, o que eu tenho, eu posso transferir isso para vocês. Eu sempre digo nos meus programas que a aposentadoria é uma quantidade de tempo que você trabalhou e que você merece essa aposentadoria, mas que não é para você parar. Você pode dar continuidade, porque a nossa cabeça precisa ter bons ensinamentos, boa qualidade de vida, fazer um exercício, procurar médicos ótimos, né? No SUS tem muitos médicos ótimos, médicos particulares. Nós temos aí inúmeras condições de ter uma passagem aí dos 65 anos para frente muito bem. E para isso, a qualidade de vida está onde? Na nossa alimentação, na nossa condição de aprender, nunca deixar de ler, fazer boas leituras, né? Fazer exercícios, fazer alguma coisa que te faça bem. Eu nunca pintei uma casa, mas se isso te faz bem, faça, pinte a casa. Não importa o que você vai fazer. Gosta de cachorro? Tenha cachorro. Gosta de animais? Não importa o que, isso faz bem para a alma. Não fique só na
pensando o que eu vou fazer. Eu tenho certeza que você tem uma capacidade muito grande para fazer muitas coisas, além de ficar imaginando o que poderia. O tempo passa muito rápido e as coisas acontecem e você deixa de fazer. Ah, por que eu não fiz aquilo? Então eu estou aqui para mostrar para você que com a minha idade, que eu também sou idosa, eu sou capaz de fazer muito mais do que eu imaginei. Quando eu fui convidada pela Sônia Martins, eu fiquei imaginando todas as coisas que eu poderia fazer, mas com um pezinho atrás. Meu Deus, o que eu vou falar? Gente, eu posso estar falando 1000 coisas que talvez nem te interesse, mas o que mais me interessa passar para você é que você é capaz. Você tem condições de fazer o que você quiser e está na sua mão o teu futuro. A gente tem que sonhar. Sonhe grande, nunca pare de sonhar. Porque esses sonhos é aonde você vai buscar razão para você obter a finalidade do quê? De ser feliz. A gente é feliz, a gente tem o outro como uma somatória da nossa felicidade. Eu não procuro no outro ser feliz, mas a minha felicidade é minha. O outro soma-se à minha felicidade. E é isso que eu quero que você aí de casa aprenda comigo um pouquinho daquilo que eu sou. Se eu conseguir passar 1% do que eu quero ser na minha vida e o meu futuro e os meus sonhos, eu garanto para vocês que eu vou estar muito mais feliz. A amizade de vocês é muito importante. Em 2024 agora, nós temos programas já programados onde você vai encontrar alguma motivação para você fazer alguma coisa, alguma razão para você buscar alguma coisa para a sua vida. Você homem, você mulher, você jovem, você adulto. Não importa quantos anos tenha. Sonhe e faça isso realizar. Você vai ser muito mais feliz. No decorrer do meu programa hoje, você vai ver algumas coisas que vão passar aí de alguns programas que eu já fiz e você então vai lembrar de coisas que você quer fazer, que você é capaz e que o teu 2024 seja repleto de felicidade, seja repleto de realizações. Esse é o meu desejo para vocês. A minha produção fez para vocês, tá? Uns depoimentos bastante importantes que eu quero que vocês assistam. Olá pessoal, eu sou a Ju Pavese, eu sou irmã do João, um morador da Casa de Repouso Morada Feliz. É com muita alegria que eu venho aqui falar com vocês e dar esse meu depoimento sobre essa casa maravilhosa, muito acolhedora e muito amorosa, que cuida do meu irmão como ninguém. Nós sempre temos dificuldade de tomar essa decisão de colocar um familiar nosso numa instituição de longa permanência, mas o que facilitou muito a nossa decisão, a minha e dos meus irmãos, foi encontrar uma casa que é um lugar de puro amor, um lugar de dedicação, com uma equipe que é realmente muito competente e muito calorosa com os moradores. Então eu sou muito grata a vocês, eu sou muito grata a Lúcia, a Tati e toda essa equipe que realmente transforma esse lugar num lugar que é também a minha casa e com certeza dos meus irmãos também. Desejo a vocês um grande 2024, que vocês tenham cada vez mais essa amorosidade pelas pessoas, que vocês sejam muito bem-sucedidos e que seja um grande ano para toda essa equipe. Muito obrigada a todos. Boa tarde, eu sou a Regina, moro aqui na Casa de Repouso há quase 2 anos, vai fazer em maio, e vou fazer 80 anos a semana que vem, e até meus 78 anos eu fui vivendo com família, né? Primeira família de origem, pais, mães, irmãos, e depois casada com meus filhos, e ajudei, era muito ativa, sou uma pessoa muito ativa. Para mim foi difícil aqui no início, porque você imagina, eu que vivia sempre trabalhando e cuidando dos netos, depois que os filhos casaram, e leva e traz, passei assim anos
muito bons, maravilhosos na minha vida. Foi a melhor fase da minha vida, eu acho, foi cuidando dos netos. E de repente a gente vem e não sentir mais condições de morar sozinha. As dificuldades vão chegando. Eu sou uma pessoa saudável, mas tenho problemas assim de minha perna, tenho artrose, tenho problema com as varizes que às vezes arrebentam e eu preciso de socorro direto. E eu decidi que eu ia morar não com os filhos, porque eles têm a vida deles, né? Eles saem de manhã, voltam à noite, eu ficaria sozinha igual. Eles têm que trabalhar, as netas também já estão moças, já trabalham, já estudam, os outros menores também não têm condição de me cuidar. E eu achei que a melhor opção era procurar esta casa aqui, que eu já conhecia há um bom tempo. Meu marido ficou aqui por mais ou menos uns 4 anos, e eu gostei do ambiente e tudo, só que na chegada não foi bem assim, né? Eu dei trabalho para casa aqui, porque eu acho que a mudança, assim, é radical. Você sair da sua casa, que você fez como você queria, direitinho, para ficar até bem velhinha, e não conseguir mais, né? Mas eu senti que não dava mais para morar sozinha, e optei por morar aqui. Estou muito feliz, gosto demais daqui e me sinto à vontade. Hoje é a minha casa. Eu falo, quando eu saio, onde você vai? Eu vou para casa. Minha casa é aqui. Já não lembro mais daquela minha casa que está lá alugada e eu não penso em voltar para lá, né? Porque a gente sabe que a idade vai chegando e as dificuldades vão surgindo. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas, às vezes, pensam que vir para uma casa de repouso é uma coisa horrível, que vai ficar abandonada, porque os filhos não querem ficar com a mãe ou o pai. Mas não é nada disso. Eu acho que a gente tem que ser realista, que inclusive os fins de semana, os filhos casados, os netos adolescentes já adultos, como eu tenho 2 já adultas, eles têm a vida deles, os programas deles, e não são os meus. E aqui eu me sinto bem. Eu tenho atendimento dia e noite, quando eu preciso. Eu tenho a comidinha gostosa feita na hora, não preciso me preocupar mais. Eu vou no mercado, mas para comprar só o que eu quero, não tem nada de olhar mais preço de arroz, de feijão, né? Então eu tenho a minha cabeça aqui livre dessas coisas, posso fazer o que eu gosto: tricô, crochê, bordar, caminhar, faço algumas coisas que a dona da casa me deu licença, né? Alguma roupa que eu quero lavar, eu lavo. Eu vou na cozinha, faço um bolo, e toda essa liberdade eu tenho aqui, então eu me sinto em casa. E eu queria dizer que as pessoas, hoje em dia, eu acho que é uma das melhores soluções, porque a gente sozinha não é fácil. Eu senti isso comigo, tanto é que meu irmão, cuidei de vários irmãos, uma irmã minha 10 anos com Alzheimer, tudo, cuidei da minha mãe, cuidei de outras 2 irmãs em Porto Alegre, e chega uma hora que a gente não consegue mais. Aqui eu tenho um irmão, que também ele quis morar comigo, mas ele tem 92 anos, e eu achei uma beleza, vamos morar nós 2 juntos. Mas ele também se apavorou num dia X lá, que me estourou uma veia e ficou sangue por toda a casa, e não tinha quem me socorresse, e ele não podia, né? Então ele entendeu que eu não posso mais cuidar. Eu acho que a minha fase de cuidar das pessoas, principalmente a família, né? Eu fui professora também, então sempre convivi com as pessoas. Eu não gosto muito da solidão. E aí para mim aqui ficou ideal, porque eu tenho gente todo dia, converso se eu quero um momento meu, eu vou para o quarto, erguer minha perna e fazer meus bordados, e telefone, falo com a família. A hora que eu quero, vou visitá-los, vou passar o Natal, vou nos aniversários. Então, para mim está excelente. E eu queria dizer que desejo um bom ano de 2024 para todos, e que seria muito bom que as pessoas pensassem o lado positivo de uma casa de repouso. Tá? Feliz 2024, Deus abençoe a todos. Vamos ouvir também a mensagem do pastor João Brito, onde ele traz uma mensagem bíblica
e que vai falar fundo ao seu coração. Vamos ouvir. Olá, estou aqui hoje para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Recebi o convite da Maria Lúcia e eu tenho certeza que Deus vai ministrar ao seu coração a partir de agora. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus e compartilhar com você. O Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11, vai nos dizer assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te ordeno, levante-se. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Quando eu medito nesse texto, Deus ministrou e tem ministrado muito ao meu coração, porque muitas vezes nós olhamos para contextos desafiadores e achamos que Deus se esqueceu da gente, Deus nos abandonou, Deus se foi. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Ele nunca nos deixou. O nome de Jesus, o Emanuel, significa Deus presente. Ele é presente em todos os momentos. Há textos riquíssimos na palavra de Deus que vai nos mostrar que Ele é presente na angústia, Ele é presente no dia mau, Ele é presente quando as coisas não funcionam. E hoje eu quero deixar com você uma palavra ao seu coração de que, independentemente do quadro que você vive, Ele é real e Ele está aqui, como também Ele está aí para trazer o alento e uma resposta ao seu coração. A primeira lição que eu gosto de destacar nesse texto é que Jesus ele está vindo de um encontro onde houve algo tão poderoso junto com os seus discípulos. Ele está vindo de um encontro, de um momento celestial. Há muita alegria nesse grupo de Jesus com os seus discípulos e agora eles vão adentrar a uma cidade chamada Naim. Quando eles entram nessa cidade, eles vão se deparar com outro grupo, mas num cenário totalmente diferente. Eles vão se deparar agora com um cortejo fúnebre. Nesse cortejo nós temos uma viúva e agora o seu filho, o seu único filho, seu único herdeiro está dentro de um caixão, morto. E esse é um cenário desafiador para nós. Esse é um cenário desafiador para qualquer família. Veja, Jesus chega numa cidade com alegria e agora Jesus se depara com uma mulher, uma viúva, que não tem mais agora nenhum parente. E naquele contexto, as pessoas muitas vezes pagavam outras para chorarem nos seus velórios. Quando a gente olha para um quadro desse, nós vemos um quadro de desesperança. Nós estamos indo para um novo ano. Estamos indo para um novo ciclo, uma nova estação, uma nova etapa de vida. Coisas velhas precisarão ficar, de fato, no seu devido lugar. Nós não podemos ir para um novo ano com as mesmas dores, com os mesmos traumas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas circunstâncias até de morte. Por que nós não podemos? Porque Deus tem um propósito para você em 2024. 2023 passou e hoje você poderá viver coisas novas. Nesse momento aqui, Jesus nos ensina algumas lições. A primeira é que quando ele se depara com aquele cenário, ele tem uma visão, ele tem um olhar diferenciado. Esse olhar é para aquela viúva. Jesus poderia olhar para o defunto, ele poderia olhar para a multidão, mas ele olha para a viúva.
Ele olha para uma mulher que estava sofrendo. Ele diz, não chores. Nesse dia, nessa nova etapa, Deus está ministrando ao seu coração. Não chores. Por que ele diz isso? Porque ele enxuga dos seus olhos toda a lágrima. Ele coloca alegria no seu coração. E ele tem uma perspectiva diferente para essa etapa na sua vida. É interessante porque depois desse momento, Jesus vai agora realizar uma segunda ação. Ele vai até aquele esquife e ele toca naquele caixão. Ele tocando naquele caixão, o texto diz que aquele jovem se levanta do caixão e começa a conversar com ele. Nesse novo ano, não é só ouvir o não chores, mas é você entender que Deus, na pessoa de Cristo, quer que você tenha diálogos, um relacionamento com Ele. Isso é tão profundo nos nossos dias, porque nós passamos o dia, meses e às vezes até anos distante de um relacionamento com Deus, de conversarmos com Deus, de termos uma intimidade com Ele. E Cristo, Ele nos mostra aqui de que Ele é a fonte da vida. Quando aquele cortejo fúnebre, quando aquela viúva, quando aquele jovem morto sendo carregado tem um encontro com Jesus, naquele ambiente, a fonte da vida marcou presença. A vida pediu passagem e chegou até aquele lugar. Hoje, você pode entrar no novo ano, tendo um relacionamento com a fonte da vida. A vida hoje pede passagem dentro da sua casa, num cenário que não importa o que você viveu ou como está vivendo, mas a vida verdadeira pode chegar aí e ela está presente dentro do seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. – 2023 para mim foi um ano muito importante. Para eu estar aqui, fui convidada, né? Como eu já contei a história, isso é gratificante. Então, 2023 eu fechei exatamente como tinha que ser, né? Deus preparou e eu cumpri. Agora eu tenho certeza que em 2024 Deus está preparando muito mais coisas maravilhosas aí, e aonde eu vou deixar algumas coisinhas, alguns vídeos para que vocês possam assistir, tá? E perceber o quanto é bom a vida de idoso. Não é tão ruim assim. E a gente tem que pensar assim, quando eu penso em uma pessoa e eu tenho que pensar a nível de qualidade de vida para ela, o que ela deve ter envolvido dentro dessa qualidade de vida? Uma alimentação com conforto, que ela consiga se comunicar, que o familiar consiga entender esse paciente, porque às vezes esse paciente é acometido por alguma doença que acaba afetando essa parte da comunicação, a parte da apraxia da fala. Então, como que nós podemos organizar essa comunicação? AVC, um acidente, né? Exatamente. Então, nós trabalhamos com a parte dos exercícios para mediar esta comunicação e também com a adaptação da comunicação alternativa, que também é um recurso utilizado pelo fonoaudiólogo. Então, tem pacientes hoje que só conseguem se comunicar por pranchetas. Então, essas pranchetas nós colocamos figuras, nós colocamos às vezes palavras ou até mesmo as letras, e esse paciente vai conseguindo montar as frases. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. Temos que dar a esse paciente uma boa comunicação e um bom entendimento para que ele também possa expressar, quando possível, né, as suas vontades e os seus desejos. A gente tem que se colocar no lugar do idoso. Imagina a gente lá com 80 anos, eu vou querer ficar sentado o dia todo no sofá? Não, não pode. O idoso precisa ser estimulado. É verdade. E trazendo, né, nas casas de repouso essa atividade, eles fazem exercício físico, né, que tem os benefícios que nós vamos falar mais pra frente, e também socializam. Então, eles dão risada, se divertem, socializam, conversam um com o outro. Às vezes o idoso que fala que não quer fazer, você olha e ele está fazendo. Então isso é muito importante, né? Porque ele consegue passar aquela resistência que ele tem e participar do meio, trazendo benefícios mentais também. Né? É o que acontece, as academias não estão preparadas para receber os idosos. Concordo. Né? Se tiver, é muito pouco. Então, o idoso que ele vai na academia, ele não vê pessoas da mesma idade.
Então, às vezes, ele se sente muito constrangido. Né? Verdade. Então, ele prefere não fazer, às vezes. E como o envelhecimento está aumentando, né, o número de pessoas idosas no mundo está aumentando, a gente tem que pensar no que fazer com esses idosos, porque eles precisam continuar ativos, certo? Então, os profissionais de educação física, fisioterapeutas, vão, né, fazem esse trabalho a domicílio e tem dado muito certo. O nosso cérebro, ele funciona como se fosse uma construção de tijolos, né? Então, a ideia que nós temos é que quanto mais você tiver bagagem de memória, mais você vai esquecer, e é o contrário. É um único órgão que quanto mais você adquirir conhecimento, bagagem, leituras, ele vai acrescentando a tua bagagem de estímulos neurológicos, vão fazer com que você tenha uma memória melhor com o passar dos anos. Tanto é que as pessoas que têm mais estudo são as pessoas que tendem a ter menos distúrbio de memória na terceira idade. Por quê? Porque elas leem mais, elas participam mais de assuntos atualizados. É importante você ter atividades cognitivas durante toda a tua vida, para que você faça o teu cérebro, estimule o teu cérebro a funcionar e para que você mantenha uma memória boa quando chegar a sua velhice. A maioria dos idosos não tem uma real noção dos seus direitos, né? Bem como os familiares não têm uma real noção dos seus deveres para com os idosos. Né? Mas você acha que eu devo procurar isso porque eu sou idosa ou eu procuro antes? Ou eu tenho que me inteirar desse assunto? Dependendo da situação, se necessário for trabalhar preventivamente, auxilia muito o papel não só da família, mas também, eventualmente, do advogado, né? Justamente para acautelar os direitos desse idoso. Né? Então, nós tomarmos conhecimento dos nossos direitos facilita a partir do momento que a gente consegue trabalhar preventivamente, né, como lidar com os problemas futuros, ainda mais no caso que nós estamos comentando aqui sobre os idosos. Né? Espero vocês em 2024. Até lá e um feliz ano novo.